Você já percebeu como algumas pessoas recusam um copo de cerveja, um brinde ou até um simples gole de vinho em meio a uma festa lotada, enquanto todos ao redor parecem se render ao ritmo do álcool? Não é apenas uma questão de não gostar do sabor, embora muitos usem essa desculpa para evitar explicações. Por trás desse gesto, que pode passar despercebido ou até ser interpretado como antissocial, existe um universo de motivos que vão muito além da sobriedade. Alguns são conscientes, outros são feridas que o corpo guarda em silêncio. E quando você entende o que realmente está em jogo, passa a enxergar essas pessoas com outros olhos. Primeiro, é preciso desconstruir um mito: não bebe quem não quer. Não é frescura, não é fazer drama, e certamente não é falta de espírito festivo. Em uma cultura que romantiza o álcool, onde beber até cair é sinônimo de diversão e segurar a bebida é um troféu de resistência, dizer não, obrigado, pode ser um ato de rebeldia silenciosa ou, em muitos casos, de autopreservação. Imagine ter que justificar, a cada evento, porque você prefere água com gás a um drink colorido. A pressão social é tão forte que muitos inventam desculpas. Estou de dieta, tomei remédio, tenho que dirigir amanhã. Quando, na verdade, a resposta verdadeira é muito mais complexa. Para alguns, a razão é fisiológica e traumática. O corpo lembra o que a mente tenta esquecer. Uma ressaca que virou pesadelo, uma noite em que perderam o controle e acordaram com vergonha, ou até mesmo uma predisposição genética que faz o álcool virar veneno em vez de prazer. Há quem, após um único episódio de intoxicação, desenvolva uma aversão química, o cheiro de cerveja vira náusea, o gosto de uísque queima como ácido. O cérebro sábio registra: isso me fez mal. Nunca mais. E assim, o copo fica intocado não por moralismo, mas por instinto de sobrevivência. Outros evitam o álcool por motivos emocionais profundos. Talvez tenham crescido em lares onde a bebida era sinônimo de violência, onde o pai ou a mãe se transformavam em estranhos depois de algumas doses. Para eles, o cheiro de cachaça não evoca festas, mas medo. Ou então já viveram na pele o que é ser o bode expiatório da turma, aquele que bêbado, vira alvo de gozações, fotos constrangedoras ou pior, abuso. Nesses casos, a sobriedade não é escolha, é armadura. Cada não é um escudo contra a vulnerabilidade. E há ainda aqueles para quem o álcool é simplesmente desnecessário. Não são contra, não julgam quem bebe, só não veem sentido em alterar a consciência para se divertir. Essas pessoas costumam ser introvertidas, observadoras ou profundamente conectadas consigo mesmas. Elas não precisam de um drink para soltar a voz, dançar ou rir. Na verdade, preferem estar presentes de verdade, sem a névoa do álcool embaçando as memórias do dia seguinte. Para elas, a festa não está no copo, mas nas conversas que lembrarão com clareza, nos abraços que darão com sinceridade, nos momentos que não precisarão ser reconstruídos a partir de fragmentos. Claro, existe também o lado filosófico e até espiritual dessa escolha. Muitas culturas antigas enxergavam a embriaguez como uma porta para o caos, algo a ser controlado, não celebrado. Quem já experimentou os limites do álcool sabe que depois de certa dose, a linha entre euforia e desespero é tênue. Alguns aprendem isso cedo e decidem: prefiro me conhecer sóbrio do que me perder bêbado. Não é sobre moral, é sobre autoconhecimento. É como dizer: se eu não gosto de mim quando estou alterado, por que eu entregaria as rédeas da minha mente para uma substância? Mas aqui vem a pergunta que poucos fazem: o que uma sociedade que normaliza o álcool diz sobre quem escolhe não beber? Em um mundo onde vamos tomar uma, é sinônimo de vamos nos conectar, recusar o convite pode soar como rejeição. E é aí que moram os mal-entendidos. Quem não bebe não está necessariamente julgando quem bebe, está muitas vezes protegendo um espaço sagrado dentro de si. Um espaço onde a alegria não depende de substâncias, onde as emoções não são anestesiadas, onde a memória permanece intacta. Se você é uma dessas pessoas, saiba, você não é chato, não é careta, não é o estraga-prazeres da festa. Você é, talvez, uma das poucas que entendeu que a verdadeira liberdade não está em se soltar, mas em se conhecer. E se hoje você se sente pressionado a explicar suas escolhas, lembre-se, quem realmente se importa com você não vai exigir que você se justifique. Os outros? Bom, eles estão ocupados demais com seus próprios copos para notar sua força. E para quem está do outro lado, aquele que sempre oferece a bebida sem pensar duas vezes, aqui vai um convite: da próxima vez que alguém disser não, obrigado, não insista. Não é um desafio, não é uma negociação. É uma fronteira. E respeitar fronteiras, no fim das contas, é o que torna qualquer relação, seja numa festa, seja na vida, genuinamente especial. Se este texto ressoou com você, comenta aqui.
Qual é a sua relação com o álcool? Você já se sentiu julgado por não beber? Compartilha com quem precisa ouvir que está tudo bem em ficar sóbrio. E se quiser mais reflexões como esta, ativa as notificações para não perder nada. Até a próxima, e que a sua próxima festa seja tão boa quanto a sua memória dela. Taças de champanhe, de suco, água de cocô ou qualquer coisa que te faça feliz. A profundidade do não obrigado, quando recusar, é um ato de autoconhecimento e coragem. Você já parou para pensar que um dos atos mais revolucionários da vida adulta é aprender a dizer não sem se justificar? Não aquela bebida que não quer tomar, não aquele convite que não te faz sentido, não aquela expectativa que não cabe mais em você. E no entanto, quantas vezes já sentimos aquele aperto no peito quando não sai da nossa boca? Como se estivéssemos rompendo um pacto invisível de que ser legal é sempre dizer sim. Mas aqui está a verdade nua e crua. Quando você recusa algo que não te serve, não está sendo chato, está sendo fiel. Fiel à versão de si mesmo que sabe o que te enche e o que te esvazia. Fiel àquele futuro você que vai agradecer por não ter se deixado levar pela pressão do momento. E paradoxalmente, é nesse não que muitas vezes nasce o sim mais autêntico da sua vida. O peso social do não e por que ele assusta tanto. Desde cedo, somos condicionados a associar recusa com rejeição. Não brinca comigo? Não gosta de mim. Não quer sair? Acha chato. Não bebe? É careta. Nossa mente primitiva interpreta o não como uma ameaça a tribos, como se ao traçar uma fronteira, estivéssemos riscando nosso nome da lista dos aceitos. Mas aqui está o segredo que ninguém te contou. As pessoas que realmente importam não vão te abandonar por você ter preferências. Elas podem até estranhar no início, mas no fundo, respeitam quem sabe o que quer, porque isso demonstra que você se respeita. E tem mais, quem insiste depois de um não claro não está preocupado com você, está preocupado com a própria necessidade de controle. Aquela pessoa que te oferece a bebida 3 vezes depois que você recusou não está sendo amigável, está sendo invasiva. E aí vem a pergunta que pouca gente faz. Por que a gente acha que tem que ceder à insistência alheia, mas não questiona por que o outro não aceita um não como resposta? A matemática emocional por trás da pressão social. Vamos fazer um exercício mental. Imagine que você está numa festa e recusa um drink. O que acontece na cabeça de quem insistiu? Mas todo mundo está bebendo. Tradução. Eu me sinto inseguro com a minha própria escolha e preciso que você valide ela. 2. Só uma. Não vai fazer mal. Tradução. Eu quero me sentir no controle da situação, e sua recusa me tira isso. 3. Você tá de TPM TED, estressado? Tradução. Não consigo aceitar que sua escolha é simplesmente uma escolha, tem que ter um problema por trás. Percebeu? A insistência quase nunca é sobre você. É sobre o desconforto alheio com a liberdade alheia. E quando você internaliza isso, algo mágico acontece. O não deixa de ser um fardo e vira uma ferramenta de poder. O não como ato de amor próprio e como treiná-lo. Dizer não não é um dom, é um músculo. E como todo músculo, ele precisa de treinamento. Comece pequeno. Não, obrigado sem explicações. Quando te oferecem algo que não quer. Vou passar dessa vez sem desculpas. Quando te convidam para um programa que não te interessa. Não combina comigo sem justificativas, quando te pressionam a ser quem você não é. O segredo? Repetir até que a culpa evapore. Porque a culpa, meu amigo, é apenas o eco de uma voz que te ensinou que agradar os outros é mais importante do que se ouvir. Mas e se dessa vez você experimentasse deixar essa voz falhar? O paradoxo do não, quanto mais você recusa, mais você atrai. Aqui está a ironia mais deliciosa de todas. Quando você para de se contorcer para agradar, as pessoas certas começam a te admirar. Porque no fundo, todos nós anseiamos por autenticidade, mesmo que às vezes a gente não saiba nomear isso. Pense nas pessoas que você mais admira. Aposto que elas não são aquelas que dizem sim para tudo. São aquelas que sabem onde terminam e onde os outros começam. Que não têm medo de decepcionar para não se trair. Que entendem que ser querido não é ser um camaleão. E quando você começa a viver assim, algo incrível acontece. As relações se tornam mais leves. Porque as pessoas sabem o que esperar de você. Sabem que seu sim é genuíno e seu não, não é pessoal. E isso, meu caro, é a base de qualquer conexão verdadeira. Para quem está do outro lado, como receber um não sem levar para o pessoal. Se você é daqueles que oferece a bebida, insiste no convite ou pressiona, mesmo sem querer, aqui vai um convite para refletir. O não não é sobre você. É sobre a outra pessoa honrando seus limites. Insistir é o oposto de respeito. Se você gosta dela, deixe-a ser livre, até mesmo livre para não querer o que você está oferecendo.
A verdadeira generosidade não tem cordas. Se seu gesto vem com a expectativa de que o outro deva aceitar, então não é um presente, é uma troca. E saiba disso, quando você respeita não está criando um espaço seguro. Um espaço onde a outra pessoa sabe que pode ser honesta sem medo. E não tem nada mais valioso do que isso. O convite final: experimente ser livre, mesmo que dê medo. Hoje eu te proponho um desafio. Diga não a uma coisa que você não quer, sem se justificar. Pode ser um drink, um encontro, um favor, uma opinião. Sinta o desconforto. Respire. E observe o que acontece. Spoiler: o mundo não vai desabar. As pessoas não vão te abandonar. E no final do dia, você vai se deitar com uma sensação que não tem preço. A de que hoje, você escolheu a si mesmo. Porque no fundo, a vida não é sobre quantas festas você foi ou quantos copos você tomou. É sobre quantas vezes você teve coragem de ser exatamente quem você é, mesmo quando isso significava dizer não. E agora me conta. Qual foi a última vez que você disse não e sentiu culpa? O que aconteceu depois? Você já foi julgado por recusar algo? Como lidou com isso? O que você gostaria de dizer não mais vezes, mas ainda não consegue? Compartilha esse texto com quem precisa ouvir que está tudo bem em ter limites. E se quiser mais reflexões como essa, ativa as notificações, porque a gente vai falar muito sobre liberdade, autoconhecimento e como viver sem pedir permissão. Até a próxima! E lembre-se, a sua vida é sua. Cada sim e cada não, também. Coração amarelo. A liberdade começa quando você para de pedir permissão. Imagine acordar amanhã e perceber que nada do que você fez ontem foi realmente sua escolha. Que cada sim foi um reflexo de medo, cada não foi engolido por culpa, e cada decisão foi filtrada pela pergunta: o que vão pensar? Agora imagine o contrário, um dia em que você agiu sem explicar, sem justificar, sem se desculpar por existir. Esse segundo cenário não é um sonho distante, é um direito que você esqueceu que tinha. A gente cresce aprendendo que ser bom é ser útil, que amor se mede por sacrifício, que sucesso se mede por aprovação, e que liberdade é um privilégio para poucos. Mas e se eu te disser que a verdadeira rebeldia não é quebrar regras, é criar as suas próprias? Que a coragem não está em pular de paraquedas, mas em dizer isso não é para mim, quando todo mundo espera que você diga sim. O medo por trás do sim automático. Você já parou para contar quantas vezes disse sim só para evitar o olhar de decepção da mãe, do chefe, do amigo que contava com você? A etiqueta social: como assim não vai? Todo mundo vai. A culpa invisível: se eu recusar, sou egoísta. A gente foi condicionado a acreditar que recusar é falhar, que limites são muros, não pontes. Mas aqui está a verdade nua e crua: cada sim forçado é um pedaço de você que você traiu. Pense na última vez que aceitou um convite só para não decepcionar, assumiu uma responsabilidade que não queria, mas alguém tinha que fazer. Sorriu e disse tudo bem quando na verdade estava fervendo por dentro. Agora pergunte: quantas dessas situações poderiam ter sido evitadas com um simples não? E mais importante, o que você perdeu ao não se escolher? O não como ato de amor próprio. Dizer não não é sobre rejeitar o outro, é sobre honrar a si mesmo. É como fechar a porta do quarto para ler um livro. Você não está expulsando ninguém, está criando espaço para o que importa. Mas por que isso dá tanto medo? A ilusão da indispensabilidade. Se eu não fizer, tudo vai desmoronar. Realidade: o mundo gira sem você. E isso não é trágico, é libertador. 2. O fantasma da rejeição. Vão me achar chato, difícil, antissocial. Realidade: quem se importa com você de verdade não vai te abandonar por um limite. E se abandonar? Não era para ficar mesmo. 3. A síndrome do Salvador. Se eu não ajudar, quem vai? Realidade: você não é o Messias. Deixar os outros resolverem seus problemas é um ato de respeito e de autopreservação. O que acontece quando você começa a dizer não? Spoiler: o cérebro entra em pânico no início. Você vai sentir culpa, como se tivesse cometido um crime. Ansiedade: e se precisarem de mim? Vazio, porque você não está mais preenchendo tempo com obrigações alheias. Mas depois vem a magia. Seu tempo se torna seu de novo. Aqueles 30 minutos que você gastava fazendo algo por obrigação, agora são 30 minutos para respirar, criar, ou simplesmente não fazer nada. Suas relações ficam mais verdadeiras. As pessoas que ficam são as que realmente te querem por perto, não as que só gostam do que você faz por elas. Você redescobre seus desejos. Quando para de viver no piloto automático, percebe o que realmente te faz feliz, e não o que você achava que deveria te fazer feliz. Como praticar o não sem culpa, um guia prático.
Comece pequeno. Recuse um convite que não te interessa. Não invente desculpas. Diga, agradeço, mas não vou poder dessa vez. O segredo: quanto menos você explicar, menos os outros vão questionar. 2. Adie a resposta. Deixa eu verificar minha agenda e te falo. Mesmo que sua agenda seja o desejo de ficar em casa comendo pipoca. Porque funciona. Quebra o reflexo de dizer sim no calor do momento. 3. Troque desculpa por obrigada. Em vez de desculpa, não posso. Diga, obrigada por pensar em mim, mas não vai dar efeito. Você passa de devedor para grato, e isso muda tudo. 4. Pratique o não silencioso. Não é preciso responder todas as mensagens, aceitar todos os pedidos, ou dar atenção a tudo que te chamam. Não pode ser um silêncio. E isso também é válido. 5. Prepare-se para o desconforto. As primeiras vezes vão doer. Isso é normal. Você está desaprendendo um padrão de uma vida inteira. Lembre-se, a culpa passa. A liberdade não. O que você ganha quando para de viver para agradar? Energia. Cada não a algo que te drena é um sim para você mesmo. Imagine ter energia sobrando para o que realmente importa. 2. Autorrespeito. Quando você honra seus limites, os outros passam a honrá-los também. Você ensina como quer ser tratado. 3. Clareza. Sem o ruído das expectativas alheias, você ouve sua própria voz pela primeira vez em anos. 4. Liberdade. Não a liberdade de fazer tudo, mas a liberdade de não fazer nada que não queira. E isso, meu amigo, é o tipo de liberdade que ninguém pode te dar, só você pode tomar. E agora, a pergunta que vale 1000 nãos. Se você pudesse recusar uma coisa hoje sem consequências, o que seria? Um relacionamento que te esgota? Um trabalho que te faz infeliz? Um papel social que não te serve mais? O filho perfeito, o amigo sempre disponível, o funcionário que nunca diz não? Escreva isso agora. Não para fazer hoje, se não der, mas para reconhecer que você tem escolha. Porque o primeiro passo para a liberdade não é agir, é permitir-se desejá-la. Para refletir e compartilhar. Qual foi o sim que mais te arrependeu? O que você perdeu por causa dele? Que não você adiou por medo, mas sabe que precisa dizer. O que muda se você disser? Como seria sua vida se por um mês você dissesse não a tudo que não te enchesse de alegria? Experimente. Anote os resultados. Compartilhe esse texto com quem precisa lembrar que sua vida não é um buffet onde todos podem servir-se à vontade. Você não é obrigado a ser o prato principal de ninguém. E se você quer mais reflexões como essa, sobre como viver com menos culpa e mais autenticidade, ativa as notificações. Porque a gente vai falar muito sobre como ser dono da própria vida sem pedir licença. Até a próxima! E lembre-se, o mundo não vai parar se você disser não. Mas sua vida pode finalmente começar. Fogo! PS, se você leu até aqui e sentiu algo mexer dentro de você, esse é o sinal. A hora de começar é agora. Não amanhã. Não quando as coisas acalmarem. Agora. Porque a vida que você quer não está do outro lado de um sim, está do outro lado de um não que você ainda não teve coragem de dizer.